Este é um trabalho da disciplina Geologia e Recursos Minerais do Brasil, do curso de Geologia da Universidade Federal de Minas Gerais. Meu nome é Matheus Brasil e nos próximos minutos eu vou falar um pouquinho a respeito dos diamantes no Brasil. O tema proposto então é Diamantes no Brasil, principais depósitos e geologia das unidades portadoras. Para começar, a gente tem que lembrar o que é um diamante. O diamante é um alótropo de carbono formado em alta pressão. Ele forma um mineral do sistema cúbico que tem hábito octaédrico quando bem formado. Sua dureza é 10 na escala de Mohs, a maior dureza. E é por isso que o diamante é usado como material de corte em processos industriais. Sua densidade é de 3,5 gramas por centímetro cúbico. Coloquei a densidade do quartzo a título de comparação, que é de 2,65 gramas por centímetro cúbico. A clivagem do diamante ela é perfeita em todas as direções e o seu índice de refração é bastante alto. E é justamente uma das características mais marcantes do diamante, né? Afinal, ele brilha bastante. E o índice é de 2,42. A gente compara aí com o do vidro, que já é um material brilhante, que tem só 1,52 de índice de refração. Nesse modelinho 3D que está girando aí na direita, a gente consegue ver como é a estrutura do diamante, onde cada bolinha é um átomo de carbono e as pontes entre esses átomos são, entre essas bolinhas, né, são as ligações entre os átomos. Na esquerda a gente vê uma foto de um diamante bem formado, exibindo o hábito octaédrico. E na direita a gente vê um diagrama de fases teórico para o carbono. Então a gente consegue ver como que o diamante é estável em pressões altíssimas. Os principais tipos de diamantes podem ser divididos da seguinte forma: os gemológicos e os não gemológicos. Os três primeiros nesse slide são não gemológicos e todos podem ser chamados de BORT. BORT é um termo genérico para diamantes não gemológicos. Um dos tipos de BORT é o balas, essa bolinha, a primeira imagem. Isso não foi polido, não foi lapidado para ficar desse jeito. É naturalmente assim. Ele é um agregado fibroso de diamantes. Como eu já disse, o BORT é um termo guarda-chuva, é um termo genérico. Carbonados são diamantes que são aglomerações impuras de diamante mal formado, grafita e carbono amorfo. Os fancy, os diamantes do tipo fancy, já são diamantes gemológicos coloridos, muito mais raros do que os diamantes gemológicos incolores e por consequência muito mais caros também. E aí tem diamante azul, tem diamante rosa, enfim. E por último, vale a pena citar, né, Alons da Leita, que é um polimorfo de carbono também, porém no sistema hexagonal, e ele é encontrado somente em meteoritos. Mas tá, como os diamantes se formam? O que é mais necessário é a alta pressão. E como que a gente tem alta pressão aqui na Terra? Tem as zonas de estabilidade do diamante, no manto superior, embaixo dos crátons. Nós temos também, em zonas de subducção, alta pressão, que é capaz de formar uns pequenos diamantes. Impactos meteoríticos, quando por sorte, né, por acaso, esses meteoros caem em algum depósito de carvão, por exemplo, o metamorfismo do impacto, né, da pressão do impacto e também da temperatura, acaba transformando um pouquinho desse material em diamantes. Fica aí a curiosidade, a cidade de Nordlingen, na Alemanha. E os diamantes podem vir também diretamente do espaço, mas muito mais raro isso daí, né? Mas é possível também. Mas tá, e no Brasil? Onde que a gente tem diamante? Quais são os tipos de depósito? No caso, os depósitos, né, os diamantes formados em zonas de subducção estão fora de cogitação. Afinal, o Brasil está no meio da placa sul-americana. Então, nem tem como. Os impactos meteoríticos, Smith e Dawson, em 1985,
propuseram que todos os diamantes carbonados eram advindos de impacto meteorítico. Só que essa ideia não foi muito bem aceita, porque os carbonados eles estão sempre associados a depósitos tipo placer. E aí meio que não faz muito sentido ter dois tipos de diamante no mesmo lugar, sabe, com origens diferentes e tal. E também porque o quartzo ao redor de onde esses diamantes foram encontrados deveria virar coesita, estichovita, né, que são minerais de alta pressão, né? E não é o caso. Os espaciais eu não consegui encontrar nenhuma referência de diamantes espaciais no território brasileiro, então, mas eu não posso dizer que não tem, né? Mas significa que a gente tem que procurar melhor. Então nos sobra as zonas de estabilidade no manto superior, que estão embaixo dos cratons. E aí sim tem no Brasil. No caso, essas zonas de estabilidade, os diamantes ficam lá, quietinhos. Porém, às vezes acontecem algumas erupções vulcânicas que conseguem carregar, né, tirar esses diamantes lá de baixo e trazer aqui para a superfície. O conduto por onde esses diamantes passam, depois que tudo resfria e tal, é considerado um depósito primário, porque as rochas que estão ali portam diamantes. Os depósitos do tipo secundário são aqueles que são formados por erosão dos depósitos primários. Então a gente vai ter conglomerado, enfim, depósitos do tipo aluvião. Os depósitos primários, né, aprofundando um pouquinho mais neles, formam essa feição aí na imagem que a gente chama de pipe kimberlítico. Afinal, né, como eu já falei um pouquinho, os diamantes formam lá mais ou menos 160 quilômetros de profundidade em rochas chamadas peridotitos, às vezes inverlitos ou lerzulitos, e ocasionalmente, né, são trazidas para a superfície em rochas como kimberlitos e lamproitos. E são trazidas nessas estruturas que viram os pipes. Nem todo pipe kimberlítico carrega diamante. É importante frisar isso. E é muito bacana que essa morfologia dos depósitos do tipo pipe kimberlítico, ela parece bem marcada em geofísica. Aí fica um exemplo, né, na imagem esquerda de um perfil magnetotelúrico de um pipe kimberlítico. E na direita uma foto da mina de Kimberley, na África do Sul. Inclusive o kimberlito não tem esse nome à toa, né? É justamente por causa desse lugar. A gente consegue ver claramente essa feição circular na superfície e o funil descendo, né? Os depósitos secundários, eles têm natureza sedimentar e o teor médio é menor de diamantes. Aí a gente vê uma imagem do conglomerado Sopa Brumadinho, em Diamantina, que é conhecido, né, por ter diamantes. Mas tá, onde estão os diamantes no Brasil? Um jeito interessante de procurar por isso é olhando os processos minerários para diamantes no site da Agência Nacional de Mineração, a ANM. Então, fiz uma consulta lá, filtrei para diamantes e todos esses pontinhos vermelhos são localidades onde existem processos minerais em diferentes fases para diamante, o que dá uma boa pista de onde eles estão no território brasileiro, né? Aqui é um mapinha que eu fiz com dados do projeto Diamante Brasil da CPRM. Então, o que eu fiz? Eu filtrei os dados e a gente vê em azul os corpos kimberlíticos mapeados nesse projeto, um projeto feito em 2017, feito não, né? Concluído em 2017, e os diamantes primários, né, observados nesses corpos kimberlíticos estão marcados em vermelho. Então a gente consegue ver que nem todo corpo kimberlítico tem diamante primário. Em seguida, com os mesmos dados, né, a mesma fonte de dados, eu plotei os diamantes secundários no Brasil. E a gente consegue ver a distribuição deles em relação aos corpos kimberlíticos.
Agora, comparando esses dois tipos de diamantes, a gente consegue perceber, né, que claramente os diamantes primários ocorrem somente onde ocorrem os corpos kimberlíticos, enquanto os diamantes secundários são distribuídos aí, o que indica, né, agentes de erosão e de transporte, não necessariamente de hoje em dia, né? Isso daí conta um pouco da história do nosso país. E agora, por último, só sobrepus os processos minerários em cima dessas ocorrências de diamantes e de kimberlitos. A gente consegue ver que nem todo processo minerário está associado a um corpo kimberlítico ou alguma descoberta por parte da CPRM no projeto Diamante Brasil a ocorrência de diamantes. Então, pode ser algo que a CPRM não mapeou, às vezes porque não foi, o projeto Diamante Brasil não passou por todos os estados, ou porque acabou não acessando certas áreas, ou talvez esses processos estão por pura especulação, né? A gente nunca sabe. E um pouquinho do histórico brasileiro, é interessante perceber que o Brasil já foi líder mundial de produção de diamantes. Isso aconteceu entre 1730 e 1870, com destaque para o Arraial do Tijuco, que é atualmente Diamantina, em Minas Gerais, e no leito do rio Tibagi, no Paraná. Os dois, né, esses dois locais foram muito importantes para essa produção mundial e do Brasil, e são depósitos do tipo secundário. Em 1850 começou a corrida dos diamantes no mundo, com a descoberta de Kimberley na África, e o Brasil acabou não seguindo com a tradição de mineração de diamantes como antes, né? Então perdemos posições no mercado mundial. Hoje em dia, a exploração de depósitos primários no Brasil ocorre somente em um lugar, com a empresa Lipari Mineração. É a única que explora diamantes primários no Brasil e é a primeira mina em kimberlitos na América do Sul. Ela é proprietária de 100% da mina Braúna, que fica na Bahia, na cidade de Nordestina. E ela está operando desde 2016 e tem um potencial aí para 9 anos de exploração. Esse depósito está no domínio D3 da Bahia, também chamado de Bahia Oriental. Está numa unidade mesoarquiana, né? Está datada aí de 3.152 milhões de anos a 2.954 milhões de anos. Está no complexo Santa Luz. Isso foi obtido no mapa da Bahia, mapa geológico da Bahia, na escala 1 para 1 milhão. Eu não consegui achar no site da CPRM exatamente a folha onde essa mina está instalada. Tem todas as folhas ao redor, mas essa em específico não tem. E então tive que recorrer a esse mapa na escala 1 para 1 milhão. Lá, né, eu peguei as shapefiles, lá eu consegui ver que a unidade mapeada para essa região faz parte desse complexo Santa Luz e é composta por ortognáceos migmatíticos, tonalíticos a granodioríticos, com restos de rochas supracrustais. E dados sobre o quimerlito, teor, essas coisas, não consegui encontrar. O site da Lipari não dá muitos detalhes. Já os depósitos secundários, eu destaco aqui Minas Gerais, né, que é o estado com mais ocorrências, segundo a CPRM, aquele projeto, né, Diamante Brasil. A folha SE23, que é a folha de Belo Horizonte, tem 703 ocorrências de um total de 1.212 no Brasil inteiro. E aqui eu destaco, para esse trabalho, a província Serra do Espinhaço, mas a gente consegue ver aí na imagem à direita várias províncias diamantíferas em Minas Gerais. Né? A gente tem a província Serra do Espinhaço em amarelo, temos a província Oeste São Francisco em azul, a província Alto Paranaíba em laranja e a província Serra da Canastra em verde.
A província Serra do Espinhaço tá na Serra do Espinhaço, né, que se estende por mais de 1.000 quilômetros, Brasil afora, norte-sul, sai do quadrilátero ferrífero aqui em Minas Gerais e vai até a fronteira da Bahia com o Piauí. A bacia Espinhaço, né, ela data aí do Paleo Mesoproterozoico, mais ou menos 1,8 bilhões de anos. E Diamantina foi o local de maior produção de diamantes no mundo no século XVIII. Então é importante se destacar essa região, né? É uma região que produziu muito, apesar de ser um depósito secundário, né? E ainda não se conhece, até hoje, não se conhecem os pipes kimberlíticos da região. Então, tá aí para ser procurado e ficar rico. Outro local aí da província Serra do Espinhaço, agora já saindo de Minas Gerais, né? É a Chapada Diamantina da Bahia. O maior diamante encontrado no Brasil não é gemológico, ele é um carbonado, chamado de carbonado do Sérgio, né? Porque foi um homem chamado Sérgio que encontrou no município de Lençóis, na Bahia. Ele tinha 3.167 quilates. Cada quilate de diamante vale 0,2 gramas. Isso equivale então a 633,4 gramas de diamante. Mais de meio quilo de diamante aí. Esse carbonado do Sérgio acabou sendo vendido para a indústria. Bem baratinho, né? Afinal, não tem valor gemológico. E aqui eu destaco também o município de Mucugê, na Bahia, que foi o primeiro garimpo da Chapada Diamantina. E por último, aqui um dado interessante, que é um pouco da cara dos diamantes do Brasil, porque eles são diferentes dependendo da localidade, né? E com base nessas diferenças, geólogos da Polícia Federal fizeram um índice para poder evitar fraudes, evitar o aquecimento de diamantes. E o que, que é isso? É para evitar que os garimpeiros vão a regiões, né, de reserva indígena, proteção ambiental, extraiam diamantes de lá ilegalmente, levem para outra região e digam que retiraram de lá. E assim consigam vender um produto ilegal. Então, tem esse controle, né, por parte da Polícia Federal que leva em conta as características morfológicas de cada diamante, né, o seu grau de impureza, cor, essas coisas. E a gente consegue ver aí como que os diamantes no Brasil são bem diferentes entre si. E aqui as referências que eu usei para poder fazer esse trabalho. E é isso. Muito obrigado.